Pai do Senhor para vocês. A Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus falou que a cidade de Sodoma e Gomorra, por eles não haver tido a mesma oportunidade que hoje o homem tem de ouvir a voz do seu Espírito e se arrepender, Jesus falou que maior juízo haverá para esta geração do que foi para aquela que se foram consumados pela ira de Deus, quando o próprio Deus enviou do céu fogo e enxofre e acabou com a gracinha daqueles infeminados, porque lá desde o mais moço até o mais velho, todos eram gays, todos gostavam de fazer sexo, homem com homem, mulher com mulher, até o dia que Deus, ele se indignou, olhando para aquela geração, e não aguentou mais o pecado que cheirava mal à sua narina. Mas hoje Deus, através do seu Filho, ele concede a cada criatura aqui na terra para se arrepender, para entregar a sua vida, confiar nele e esperar por ele. Porque Jesus falou em João 14: credes em Deus, crede também em meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lhe teria dito. Mas se eu for e preparar lugar, eu voltarei outra vez para vos levar para mim, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa promessa, já mais de 2000 anos se passaram, desde que Jesus ressuscitou em meus mortos, e desde aquele então momento, que mais de 500 testemunhas o viram, depois de ressuscitado. E aqueles dois anjos, lá em Atos capítulo 1, que estavam olhando para aqueles homens, olhando para Jesus, sendo encoberto por uma nuvem, e aqueles anjos falaram para aqueles homens: olha, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Jesus falou no Evangelho de Mateus que passará os céus e a terra, mas esta palavra, a palavra de Deus, ela não passará, porque tem que acontecer tudo que Jesus falou pela boca dos santos profetas e pela boca dos seus servos, os santos apóstolos. Quem tem ouvidos nas mensagens de Jesus, ele dizia que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito Santo de Deus. Eu vou ler trecho das Escrituras. Profeta Oséias, no capítulo 4, ele fala: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, só vivem mentindo, mentem para um, mentem para outro, e vivem assim, de mentira em mentira, e vai levando a vida, e deixa a vida levar. Mas vai vir o juízo. Deus está por aqui com essa geração. Nem benignidade, não tem amor para com o próximo. Esfriou o amor e o pecado cresce diariamente. É pai matando o filho, filho matando o pai. O homem nem de olhar no rosto do outro consegue. Tanto ódio tem no seu coração, tanto rancor. Não consegue suportar olhar para o seu próximo, porque já sente vontade de matá-lo. E a Bíblia continua dizendo, pela boca do profeta Oséias: nem conhecimento de Deus, só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente outro ato sanguinário. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com os sacerdotes. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus,
também eu me esquecerei de teus filhos. Então tem um louvor que diz: Deus não te abandona, Deus não te esquecerá. Ah, é? Então aqui o profeta Oséias, por direção de Deus e revelação de Deus, ele que é o mentiroso na história. A verdadeira história que é contada pelo homem aqui na terra, essa aí que é a verdade absoluta. Mas Deus está falando segundo a sua palavra, que na terra não há verdade, porque só permanece o mentir. Os homens mentirosos, eles mentem. O apóstolo Paulo falou que os homens enganadores, eles irão de mal a pior, porque não conseguem entender o que Deus fez e o que Deus está fazendo segundo o seu decreto, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que Deus determinou um dia em que com justiça vai julgar esta terra, vai julgar este mundo e vai julgar todos os moradores, língua, tribos e povos e nações. Diante dele estarão prostrados diante do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho dobrará e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, não espere você morrer para depois se sentir arrependido, porque depois da morte não terá outra oportunidade. Depois da morte, a Bíblia diz, vem o juízo. E ai do homem que viveu aqui a vida inteira só na masturbação. Ai do homem que viveu a vida inteira aqui na terra só bebendo cachaça, só fumando maconha, só se prostituindo, só assistindo futebol, só assistindo novela. Ai destes, porque a ira de Deus será pior do que o homem imagina. O homem não consegue entender e nem consegue compreender quão tamanho é e quão dimensioso é a ira de Deus. Porque se ele soubesse, ele não pensaria duas vezes, ele dobraria os joelhos, como falou o profeta Jeremias no livro de Lamentações, no capítulo 3, dizendo, põe a sua boca no pó, clama pela misericórdia, quem sabe assim haja esperança. Mas o profeta Oséias falou que na terra não há conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu lá em Romanos capítulo 1 e versículo 28, ele falou da seguinte forma: visto que não se importaram em ter conhecimento de Deus, também Deus assim os abandonou as suas paixões e fome. Então o ser humano não quis buscar a Deus enquanto tinha fôlego de vida, enquanto respirava o oxigênio, o ar. Então ele viveu a boa parte da vida desprezando a Deus, desprezando ao seu santo mandamento, esnobando o que Deus realizou na cruz do Calvário, quando deu seu único filho para resgate da nossa alma. O apóstolo Paulo falou lá em Gálatas que a cédula do pecado Jesus a cravou na cruz. Sabe para quê? Para que você não vivesse mais afundado, o corpo, a alma e espírito no pecado. Porque Deus quer salvar você antes que você morra e seja condenado. Porque depois da morte não adianta rezar, não adianta consultar mortos, não adianta consultar horóscopo, não adianta consultar espíritos e espíritas. Porque depois da morte o homem se deparará com o juízo de Deus. E Deus, diz a Bíblia Sagrada, que ele se assentará no trono para julgar grandes e pequenos, ricos e pobres. Nem os pobres vai escapar do juízo de Deus. Ainda que Deus, pela boca de Tiago, na sua carta, onde ele escreveu no capítulo 2 e versículo 5, dizendo: porventura não escolheu Deus os pobres desta terra para se tornarem ricos na fé? Mas esta fé, o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Tessalonicenses, que ela não é de todos. Ninguém tem esta fé, como fala esta palavra. Na verdade, nem a todos a tem. É poucos que conseguem, de fato, permanecer firme e fiéis a esta santa palavra. Se o homem não fazer aquilo que Jesus falou no Evangelho de Marcos, no capítulo 8,
aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Porque aquele que não deixar para trás pai, mãe, filho, filha, esposa, e não negar sua própria vida, não serve para ser discípulo de Jesus. E eu vejo uma cambada de crente dizendo que é crente em Jesus, planejando fazendo casamento, planejando para ter uma vida boa aqui na terra, e se esquecendo que a ira do Cordeiro está para acontecer, se esquecendo que muito em breve o arrebatamento vai acontecer. Será tempo de angústia, será dias de densas trevas, como falou o apóstolo Pedro. A terra se lamentará com gemidos. E o profeta Isaías falou que a terra está cambaleando feito um bêbado. Está sem rumo, perdeu a direção, não sabe para onde vai. Mas Jesus, Ele está concedendo ao homem a sua preciosa graça, o seu precioso sangue e a sua preciosa verdade. Se o homem conhecer o que Jesus falou em João 8 e versículo 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque o Filho tem poder de libertar o homem da cachaça, de libertar o homem do homossexualismo, de libertar a mulher do lesbianismo. Jesus tem poder de converter a criatura velha numa criatura nova. Jesus tem poder de tirar o homem das trevas e pôr na luz. Porque esse é o propósito do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tirar o homem das trevas e colocar na luz. Tirar o homem das mãos do diabo e pôr nas mãos de Deus. Tirar o homem do crime e pôr diante de Deus, como emissário de Jesus Cristo aqui na terra. Pregoeiro da justiça. Esse evangelho aqui, ele nunca vai te oferecer riqueza, mas a Universal te oferece. Você se tornará em poucos momentos, ou em poucos dias, se tornará um grande empresário. Mas Jesus não veio prometer isso aqui na terra. Ele veio prometer ao homem uma cruz. Quem quiser vir após ele, terá que negar a si mesmo e viver uma vida com ele. Morrer para o mundo, porque o mundo jaz do maligno. O mundo, o diabo tem um controle sobre ele. A primeira coisa que ele veio oferecer para Jesus lá no deserto foi: transforma essas pedras em pão, se tu és o Filho de Deus. E Jesus falou para ele: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque esta palavra, lá em Hebreus 4:12 diz, ela é viva e eficaz. Esta palavra, se o homem comer dela, deste pão que desceu do céu, nunca mais ele terá sede, nunca mais ele terá fome. Mas Satanás, que é astuta serpente, veio experimentar Jesus lá no deserto e oferecer para Jesus três coisas que o homem de hoje ele não deixará passar, porque muitos se introduziram por este caminho de perdição, amaram o século presente, se desviaram completamente da sã doutrina e da verdade de Cristo Jesus. Então ele ofereceu para Jesus pela segunda vez, falou para Jesus, num instante, ele levou Jesus até o mais alto monte lá de Jerusalém, e pôs ele lá diante do templo, e mostrou para ele: olha, tudo isso aqui foi me entregue, os reinos deste mundo, a glória dele, e eu dou para quem eu quero. Aí Jesus falou para Satanás: está escrito, Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então, quando Satanás ofereceu para Jesus riqueza, dinheiro, fama, luxo, glória humana, reino terrestre, Jesus falou para ele que o homem não precisa disto. O que o homem precisa é só da palavra de Deus. O que o homem precisa é só da companhia de Deus para ser feliz aqui na terra. E ele levou Jesus mais uma vez em tentação e falou para Jesus: te atira daqui de cima, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que nenhum dos teus pés tropece em pedra alguma. Só que Jesus falou para Satanás:
Está escrito também, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Só que o diabo, ele é astuto. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, no capítulo 5, que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, rugindo como leão. O diabo está doidinho para matar uma alma aqui na terra, porque ele veio para enganar o ser humano, para afastar o homem de Deus, colocar o homem longe dos caminhos da verdade, para que o homem viva só na mentira, só no engano, só na ilusão. Mas Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. Mas como Oséias falou, que na terra só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, violência em cima de violência. Hoje a pessoa mata por qualquer coisa, falou um A para ela ou olhou torto, já quer matar. Pensa que é um bambambam. Tá parecendo aqueles filmes de faroeste, coloca 2 armas na cintura e sai andando na rua pensando que é alguém, pensando que é o autoritário. Jesus, ele colocou homens grandes, poderosos da terra para comer capim igual animal. Aquele rei Nabucodonosor pensava que era alguém, porque a soberba, quando entra no coração do homem, ele torna o homem altivo, e ele pensa que é alguém, pensa que tem poder, empina o nariz e sai andando. Só que Jesus provou para ele que não é nada, colocou ele para comer capim, alimento de animais. Deus tem uma contenda com todos os moradores da terra, e a contenda de Deus é porque na terra não há verdade, porque o dia que a verdade se apresentou a eles, eles colocaram ele pendurado no madeiro, na cruz, crucificaram a verdade. Só que a verdade não morre, a verdade ela é viva, e ela permanece para sempre. Todo homem é como a erva, e a sua glória como a flor da erva que cai e seca. Mas esta palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ou você dá ouvidos a esta palavra, ou você morre, perecerá eternamente no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A primeira morte, ela é física. A maioria morre sem salvação. É 3, 4, 5 pessoas que morrem por segundo. 3, 4, 5 pessoas morrem por minuto. E as pessoas estão brincando, achando que Deus é um pateta, achando que Deus é um sem vergonha, achando que Deus é um Zé da esquina. Deus, ele é santo, e ele é um Deus severo. A Bíblia diz em Salmos 89 e Salmos 97, que a base do seu trono é a justiça e o juízo. Então o homem, se não se arrepender e morrer no seu pecado de idolatria, pecado de rebeldia, porque a rebeldia é pecado de feitiçaria, feiticeiros, agoureiros, hipócritas, filhos do diabo, gostam mais de futebol, gostam mais de novela, gostam mais de cinema, gostam mais de artistas, gostam mais de cantores, do que gosta de Jesus. Trocam Jesus por artistas de futebol, troca Jesus por artistas de cinema. Essa geração é a pior geração que já houve desde que se houve nação na terra. A pior geração é a de hoje. Homens avarentos, homens presunçosos, homens soberbos, homens caluniadores, detratores, homens maldizentes. E a Bíblia diz que Deus vai lançá-los no lago de fogo e enxofre, porque a verdade se manifesta todos os dias. Jesus falou em Apocalipse 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a questão é ouvir e dar ouvidos, porque ouvido hoje, a orelha está servindo para pôr brinco, para pôr alagador, para escutar mentira, para escutar baboseiras. Mas a orelha, se ela servisse para ouvir a verdade, este mundo não estaria vivendo essa epidemia, porque o mundo trocou o verdadeiro Deus por uma falsa religião. O mundo trocou
o verdadeiro Senhor por uma falsa senhora. De norte a sul, de sul a leste, o mundo venera uma imagem e adora uma senhora. Só que Jesus falou: há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não existe dois senhores lá no céu que governa. Existe um só Senhor, e Ele está sentado no trono, e Ele virá muito em breve. A Bíblia diz em Mateus 24: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus falou pela boca de Pedro que Ele virá como ladrão de noite. Não avisa o dia e nem a hora que o ladrão vai te roubar. Jesus comparou a sua volta como o ladrão que vai roubar. Você já viu o ladrão mandar mensagem para você que está indo roubar a sua casa? Está indo roubar o seu barraco? Que está indo te roubar a sua empresa? Ele não manda, não avisa. Ele vai como intruso. Vai secretamente. Quando você menos espera, foi saqueado toda a sua casa. Levou celular, levou carteira, levou dinheiro. Assim será a volta do Filho do Homem. A Bíblia diz que estarão dois trabalhando no campo, um será levado e o outro deixado. Estarão duas moendo no moinho, uma será arrebatada e outra será deixada. Ou todo mundo pensa que vai subir para o céu, vivendo no pecado. É pecado de dia, pecado de noite. E a geração só sabe pecar, pecar e pecar. Está engodando a alma de pecado. E a Bíblia diz pela boca de Isaías que o que faz separação entre vós e Deus é o vosso pecado. A Bíblia diz em Romanos 6 e versículo 23: porque o salário do pecado é a morte. Até para a morte tem salário. E o ser humano gosta de trabalhar para ela. O ser humano gosta de trabalhar para o pecado. Mas quando veio o Filho de Deus, o unigênito do Pai, oferecendo a liberdade, oferecendo o amor, a compaixão, a benignidade, a longanimidade e a temperança, a fé, a justiça, a paz, os homens trocaram Ele pelas trevas. Preferem ouvir uma música de corno, preferem ouvir uma música depressiva, uma música onde o cantor está expondo a traição de ambos, que ele inventou uma história, que na verdade é uma realidade no mundo inteiro. A mulher se separou do outro e foi viver com o amante. E a Bíblia está dizendo: na terra só permanece o adulterar. Só adúlteros e adúlteras, geração má e maligna, Jesus falou. A geração de hoje só quer alegria, felicidade, só quer prazer, só quer diversão. Mas está se esquecendo que depois da morte vem o juízo. E o juízo de Deus será sem misericórdia, falou o apóstolo Tiago. Porque Deus, em todo o seu tempo, em toda a sua eficácia, sabedoria, proporcionou ao homem a vida, sendo que o homem escolheu a morte. Deus proporcionou o homem a bênção, mas o homem preferiu ficar com a maldição. Deus escolheu para o homem coisa boa, só que o homem escolheu para ele coisa ruim. Em vez de adorar o verdadeiro Deus, está adorando os deuses pagões. Estão adorando homens que inventaram deuses segundo a imaginação do seu pensamento. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 e versículo 23: porque mudaram a verdade de Deus pela mentira, trocaram a verdade pela mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Ou seja, hoje o que é certo se tornou errado, e o que é errado se tornou certo. A pessoa está trocando as trevas pela luz, e a luz pelas trevas. O profeta Isaías falou que eles trocariam o que é certo pelo que é errado. Então está uma bagunça tão grande que as pessoas não querem acreditar no que diz respeito à palavra do Senhor, para viverem uma vida de fantasias,
uma vida de hipocrisia. Porque você só é feliz quando tem um amigo, quando tem amigos à sua volta, bebendo e fumando. Mas depois que vão embora, vem aquela solidão, o vazio, que só Deus sabe, que o homem necessita dele. A Bíblia diz que a alma do homem tem sede de justiça. Bem-aventurados são os pobres de espírito, falou Jesus, porque deles são o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus enxugará do nosso rosto toda lágrima. Não haverá mais morte, porque já tem passado as velhas coisas. Esse céu e essa terra vai serem destruídos. Vai vir um novo céu e uma nova terra que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus só trabalha para aqueles que nele esperam. Ou as pessoas estão pensando, estão figurando Deus como agiota, só precisam de Deus quando vai mal, quando vai tudo péssimo, quando falta alimento no celeiro, aí as pessoas se lembram de Deus. Quando a doença chega na casa, aí as pessoas recorrem a Deus. Mas Deus não quer que o homem se lembre dele só por estes motivos. Deus quer que o homem se lembre dele de dia e de noite, porque este é o firme fundamento desta palavra. Examinando